Simbora, turma! Simbora, 8 horas da manhã, pontualmente, começando a nossa edição do Minuto Geográfico. Hoje um horário um pouco diferente, como eu disse para vocês, estou aqui em São Paulo, viemos para um congresso de educação e termina que a gente sai um pouco da rotina, mas não podia deixar de entrar ao vivo para a gente fazer aqui os devidos comentários. Só me digam se a internet ela está funcionando direitinho, se a conexão está boa para vocês, para a gente começar com as pautas. São pautas breves, mas que eu considero que são interessantes. Uma delas envolvendo inclusive a fronteira dos Estados Unidos. Eu preparei aqui para vocês um guia. Quem puder, vai mandando aí para os amigos e vamos embora arrochar o nó. Lembrando a vocês que o Minuto Geográfico ele fica gravado, tanto aqui no Instagram, para quem quiser assistir depois, como também lá no canal do YouTube. A gente sempre sobe o Minuto Geográfico para lá, porque lá você tem como acelerar, assistir pela televisão, enfim, tem como a gente fazer um trabalho bem organizado. Tranquilo, turma? Simbora. Então, eu quero tentar lembrar vocês de um ponto aqui. Eu vou tirar aqui os comentários para que a gente possa se concentrar. Quando eu digo nós ou a gente, coloco primeiramente João. Eu fico querendo ler aqui os comentários, termino me desconcentrando um pouquinho. Então vamos embora, simbora. Pessoal, bora lá. Então, eu não sei se alguém aqui lembra que durante a pandemia, durante o contexto pandêmico, os americanos, notadamente o governo Trump, o governo do ex-presidente Donald Trump, ele criou uma regra que foi estabelecida na fronteira entre Estados Unidos e México. Essa regra foi chamada de Título 42, e era, na verdade, uma ordem pública que permitia às autoridades policiais, às autoridades americanas, que os americanos, no caso, as autoridades dos Estados Unidos, pudessem expulsar rapidamente imigrantes que estivessem na fronteira entre Estados Unidos e México. Vocês que me acompanham aqui há um certo tempo e que assistem minhas aulas também no curso, sabem que a fronteira entre Estados Unidos e México é uma fonte de muita polêmica, foi alvo do debate eleitoral nas últimas 4 ou 5 eleições para presidente dos Estados Unidos, uma briga entre republicanos e democratas. Há uma tese de que os republicanos são favoráveis a tornar essa fronteira mais rígida, essa fronteira mais fechada. E a outra tese de que os democratas querem liberalizar as fronteiras e afins. Na verdade, é o que eu sempre digo para vocês aqui, existe uma distância entre o discurso e a prática. Essas medidas tomadas por Trump, elas foram corroboradas por Biden. E então essa restrição fronteiriça, essa regra de poder, de ter a opção de expulsar rapidamente, sem muita burocracia, os migrantes na fronteira terrestre, isso aí seguiu até o dia de ontem. Hoje é dia 12 de maio, era para essa política ter expirado ontem, dia 11 de maio. Então, existe uma expectativa que acabe essa política. Essa política foi criada, como eu disse para vocês, para restrição de saúde pública pandêmica. Trump, na época, disse que o sistema de saúde dos Estados Unidos não tinha qualquer condição de atender pessoas advindas clandestinamente do território mexicano. Então, a ordem foi: fecha, entre aspas, as fronteiras, a gente vai controlar melhor quem entra e quem sai, e se a gente sentir que há necessidade, a gente pode expulsar automaticamente algumas pessoas que já estão aqui, que já estão na fronteira, que já estão aqui, por exemplo, no território do México. Então, foi uma medida criada aí nos primeiros dias de pandemia. Qual é a expectativa agora? Com essa medida acabando, os migrantes vão se considerar mais confortáveis para quê? Para que possam circular. Tá? Eu recebi algumas imagens aqui de algumas cidades do estado do Texas, que faz fronteira com o México, e o número de pessoas pelas ruas, exemplo, tem uma cidade aqui chamada El Paso, tá? Muita gente pelas ruas. Isso aqui é interessante dizer porque é uma visão dos Estados Unidos que
as pessoas não conhecem. Quando a gente fala sobre Estados Unidos, as pessoas vão muito para aquela parte musical, para aquela parte de filmes, né? Pensam logo em Miami, Orlando, a Califórnia, Nova York, Times Square, aquela coisa bem turística, né? Casa Branca, enfim. E aqui as imagens que eu tenho, migrantes de várias nacionalidades estão se acumulando mesmo pelas ruas. Por quê? Porque antes eles tinham medo de serem capturados e mandados para fora. Só que agora, como essa medida do título 42 venceu, eles meio que se sentem mais à vontade de ficarem pelas ruas, porque sabem que, em tese, já não vão ser mais expulsos com aquela velocidade que estavam sendo, tá? Que estavam sendo. Existe essa expectativa. Biden principalmente a vice de Biden, a Kamala Harris, ela sempre criticou muito a Trump pela política migratória, dizendo que ela era segregacionista. Só que desde o dia que ela assumiu como vice e Biden como presidente, eu não vi uma medida concreta sequer que pudesse auxiliar com força e verdade o grande fluxo de imigrantes chegando aos Estados Unidos. Pelo contrário, a política de Trump ela foi mantida, a política emergencial em função da Covid, venceu agora, né, ontem, como eu disse para vocês, 11 de maio, mas eu não vejo muita expectativa. Se perguntarem assim, ô João, você acredita que o governo dos Estados Unidos vai abrir suas fronteiras para os migrantes? Eu não acredito nisso. Não acredito porque já existe uma crise, um colapso do sistema de saúde e também uma rixa muito forte naquela área fronteiriça. Eu não acredito nisso, não. A expectativa mesmo é que vai continuar chegando muita gente, mas não porque o governo vá facilitar. Não porque o governo vai facilitar, não por isso. Só para dar um dado a vocês interessante, para quem gosta de anotar, em 2022, no ano passado, mesmo com toda essa política, mesmo com toda essa restrição de expulsar automaticamente, foram 2,6 milhões de pessoas flagradas. Vejam, 2,6 milhões de pessoas flagradas cruzando a fronteira de maneira irregular pelo México. 2,6 mil. Imaginem vocês as pessoas que cruzaram de avião legalmente e que decidiram ficar clandestinamente. O cara tem um visto americano, ele entra nos Estados Unidos e ele diz, eu não quero mais voltar para o Brasil, eu vou ficar aqui clandestinamente, eu vou tentar depois meu green card e seja o que Deus quiser. Vejam, os números assustam. Só nesse ano, nos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, foram mais de 500 mil pessoas. Em 3 meses, 500 mil pessoas. No ano passado, 2,6 mil. Faça uma conta rápida e você vai perceber que agora, em 2023, vai ser o ano sem precedentes, o recorde total da chegada de pessoas ilegalmente pela fronteira terrestre com o México. A maioria vem da América Latina. Tem brasileiro? Tem. Foram flagrados, eu estou vendo aqui no mapa, do Brasil, 5,3 mil. 5.500 brasileiros. Total de flagrantes agora em 2023. 2023 por nacionalidade, 5,3. Cuba, 8,5, só que Cuba já não vai usar a fronteira terrestre com o México. México, 208 mil. Então, desses 500 mil, botem aí mais de 5 mil brasileiros. A maioria também, Venezuela, Haiti, que é o país mais pobre da América. Aí você tem de outros países, você tem russos, chineses, gente da Índia tentando buscar aí trabalho, buscar emprego, enfim, o que é que pode acontecer, certo? Então, existe essa expectativa forte de março de 2020 a março de 2023, com essa política do título 42, de expulsar automaticamente, sem muita burocracia, migrantes clandestinos, foram 2,8 milhões de expulsões. Gente, quase 3 milhões de imigrantes entre março de 2020 e março de 2023 expulsos. Só que essa emergência sanitária acabou ontem, quinta-feira. Esse recurso vai ser extinto e aí eu reforço. A expectativa
é que a gente encontre, que as pessoas encontrem mais migrantes pelas ruas, porque eles vão se sentir mais seguros de que eles vão responder a um processo antes que a expulsão chegue, antes que a expulsão aconteça, e eles vão tentar de alguma forma tirar suas documentações. Beleza? Tranquilo, turma. Um ponto interessante também que eu queria falar com vocês sobre o Canadá. Está tendo uma briga muito forte entre Canadá e China do ponto de vista diplomático. Não sei se alguém lembra aqui, mas eu lembro de ter falado disso no Minuto Geográfico. Uma diretora daquela empresa chinesa, a Huawei, lembram? Uma diretora, ela foi presa, uma diretora chinesa dessa empresa, acusada de praticar espionagem. Ela foi acusada de praticar espionagem. Isso foi em 2018. De lá para cá, as relações entre China e Canadá meio que azedaram. Em contrapartida, a China foi olho por olho, dente por dente, reciprocidade. A China prendeu 2 canadenses acusados de espionagem. Então, o Canadá prendeu uma diretora chinesa de uma empresa Huawei, que mexe com tecnologia, comunicação, dizendo que ela estava praticando espionagem. A China foi lá e prendeu 2 canadenses, também dizendo que eles estavam praticando espionagem. No fim, rolou um acordo e os 3 foram soltos. Mas as relações azedaram. A novidade agora é que a China está sendo acusada de intimidar parlamentares do Canadá que têm um discurso anti-China. Então, alguns parlamentares do Canadá relataram que estão sendo intimidados, a família está sendo intimidada. Tem um parlamentar canadense que descobriram que ele tem família na China. A gente sabe que dentro do Canadá, muita gente ali de origem chinesa, origem asiática, tem várias Chinatowns. E aí, resultado, descobriram que ele tem parentes morando na China e que ele teria recebido um recado, que se ele puxasse alguma moção anti-China, se ele fizesse críticas ferrenhas sobre a China, a família dele poderia sofrer. Aí, resultado, o primeiro-ministro canadense, ele disse, olha, a gente não vai ser intimidado pela China, tá? Um diplomata chinês, ele foi expulso, porque ele foi acusado pelo Canadá de estar praticando espionagem agora e de estar colhendo informações sobre parlamentares do Canadá. Aí a China, Pequim, em contrapartida, também expulsou um diplomata canadense, olho por olho. Mas o fato é que a alegação é que Pequim tentou intimidar um legislador do Canadá e a família dele. Por que, João, intimidar um deputado do Canadá, um legislador do Canadá? Porque o Canadá toma medidas anti-China em sua legislação. E aí a China estaria buscando os líderes, os legisladores, os deputados que são líderes desse processo, para quê? Para intimidá-los, para que eles pudessem mudar de posição. É isso, tá? É isso. Foi uma denúncia, foi um jornal que denunciou, isso daqui, e a agência de inteligência do Canadá também vem investigando. O nome do político é Michael Chong. Ele é membro do Partido Conservador do Canadá, ele é da oposição. Ele já tinha sido sancionado pela China em 2021, depois que ele conseguiu uma moção parlamentar, para que o Canadá, o parlamento do Canadá, reconhecesse a perseguição aos uigures, aquela minoria islâmica da China, lembram? Tá? Como genocídio, como prática de genocídio. A China é criticada pela questão de direitos humanos por não respeitar a minoria muçulmana uigure na província de Xinjiang. Inclusive tem campos de reeducação por lá, lavagem cerebral, perseguição, o Islã não é bem quisto e tudo mais lá dentro. E aí esse parlamentar, esse Chong, ele conseguiu uma moção de repúdio do parlamento canadense para classificar essa política chinesa como genocídio. Então a China já estava retada com ele
Ele já tinha sido sancionado, ele não pode viajar para a China. Enfim, e agora parece que a família dele teria sido ameaçada. A China negou, a China diz que nunca interfere nos assuntos internos de outros países, não há, e que isso é uma campanha de difamação total. É uma campanha de difamação total. Beleza? Tranquilo? Falando em parlamento, a França entrou com um pedido para a União Europeia reconhecer o grupo Wagner como um grupo terrorista. E o Reino Unido também. O Reino Unido também considera. Grupo Wagner é aquele grupo paramilitar privado que atua a mando de Vladimir Putin em vários países do mundo. Ucrânia, no Mali, no Níger, na República Centro-Africana, na Síria. É um grupo paralelo ligado ao governo Putin, tá? É um grupo formado por mercenários, é uma empresa particular, mas é conectada com o governo, todo mundo sabe disso aqui, tá? E que ameaça algumas democracias pelo mundo. E aí a França quer enquadrar o grupo Wagner como terrorista e quer que a União Europeia, os 27 países membros, considere o Parlamento Europeu, considere o grupo Wagner como um grupo terrorista. Isso vai mudar em alguma coisa? Vai. Isso vai mudar pelo seguinte: a partir do momento que o grupo Wagner for enquadrado como terrorista, o que é que vai acontecer? Qualquer russo que more na Europa, em algum país da União Europeia, e que descubram que ele tem algum tipo de negócio com o grupo Wagner, financiamento, alguma conexão de empresas, todo o dinheiro dele é confiscado e ele pode ser preso. Então imaginem vocês que o grupo Wagner, ele tem oligarcas russos que moram em Londres. Oligarcas russos que moram em Londres. E esses oligarcas movimentam bilhões, milhões em libras para financiar o grupo. Se o grupo é enquadrado como terrorista e o governo britânico souber que houve conexão de oligarcas russos que moram em Londres, no Reino Unido, com esse grupo, todo o dinheiro é congelado. E os caras são presos, tá? E os caras são presos. Isso vai meio que desencorajar. Se tem empresário russo financiando o grupo Wagner, que todo mundo sabe que tem, eles agora vão ser desencorajados, porque a lei europeia vai colocar o grupo como terrorista e quem se conectar com ele vai ser terrorista. E aí terrorista na Europa responde à lei muito mais dura. Muito mais dura. Entendeu? Então, quem portar algum símbolo do grupo Wagner, algum símbolo, quem fizer reuniões, algum logotipo, quem encorajar o apoio, quem der alguma declaração falando bem do grupo, vai ser conectado como terrorista e aí vai ter tudo confiscado. É isso. É isso aí. Beleza, turma? São 8h18. Foi legal, a gente trouxemos 3 pautas, né? Expectativa que o grupo Wagner vai ser enquadrado como terrorista pela União Europeia e pelo Reino Unido. Ou seja, russos que tenham conexão com ele, com o grupo, e estejam na Europa, vão ter que pensar 2, 3 vezes para não ter o dinheiro confiscado. Canadá e China em pé de guerra. Isso vem rolando desde a época da prisão da diretora da Huawei. E a fronteira Estados Unidos e México vai explodir. Só esse ano, 5 mil brasileiros flagrados tentando entrar ilegalmente. Fora a turma que vai de avião. E por aí vai. Beleza, turma, que a audiência é legal. Foi fora do horário. Audiência muito boa. Eu tô aqui em São Paulo, como eu disse para vocês. Vou agora me organizar. Tomar um café da manhã. Vou lá para Beth educar. Tá? Tô indo para lá agora. E é isso. Tranquilo, meu povo. Saúde e paz. Um final de semana extraordinário. E segunda-feira estaremos aí firmes e fortes de volta com o nosso Minuto Geográfico. Beleza, turma? Valeu. Valeu, valeu. Simbora. Fui.